Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates, que tem hoje um cast de estrelas aqui conosco. O programa hoje, eu estou me sentindo pequeno aqui no meio dessas mulheres todas. Começando pela comandante Nádia, né? Além de comandante, coronel da brigada, vereadora. Prazer tê-la aqui, comandante Nádia, de novo. Um prazer enorme eu estar aqui no Pampa Debates, falando contigo, com essa mesa aqui mais do que qualificada. Acho que vai ser um programa bem interessante hoje. Um prazer também conversar com a senhora aí que estão nos olhando aqui e vendo esse programa tão maravilhoso que é o Pampa Debates, com esse apresentador que não precisa mais elogios, que já tem todos. Tá bom. Eu comecei com confete serpentina agora para todos os lados. Mas ao seu lado está aí duas representantes importantes para nós aqui de Porto Alegre. É uma dádiva ter duas empresas aéreas partindo de Porto Alegre para a Europa, para a América Central, para todos os lugares do mundo, com a TAP e a Copa. Maria João Raup, nossa colega aqui no Pampa Debate já há bastante tempo. Prazer estar aqui, Maria. É sempre um prazer estar aqui, sempre. E sabes que o orgulho que a gente tem de ter uma empresa aérea saindo de Porto Alegre. Verdade. Nós já perdemos duas vezes a American Airlines aqui. Duas vezes a American Airlines se inseriu aqui e foi embora. Mas conservar aqui a TAP, a Copa e a TACA para nós é muito importante. É verdade. Nós já fizemos 6 anos de operação, dia 12 de junho, fechamos o 6º ano de operação, com resultados, principalmente com coisas que a gente não esperava do voo e que são gratas surpresas sempre, com abertura de nichos de mercado que nós não tínhamos antes, porque as pessoas não tinham mais a coragem de ir a São Paulo, de ir ao Rio para depois viajar. Reabrimos nichos de mercado e isso é bastante gratificante. Dá muito trabalho, é um risco muito grande, não é fácil. 6 anos de operação Porto Alegre. Eu tive o prazer de ir nesse voo inaugural. No inaugural, 12 de junho de 2011. Que maravilha, com o Filipão para Portugal. Tinha gente ilustre a bordo. Paulo Sérgio? Tirante Paulo Sérgio, todos ilustres. Rosana Caporal, da nossa Copa Airlines. Mesmo. A Copa Airlines também já está há 6 anos aqui em Porto Alegre. Também 6 anos? Também, 6 anos. Ela inaugurou um pouquinho antes da TAP. Ininterrupto, sem parar um instante. A Copa opera em 7 capitais principais, né? E eu fico muito contente de estar aqui em Porto Alegre, faz essa conexão Porto Alegre-Panamá direto. São duas dádivas, né? Ir para Lisboa e o outro ir para Panamá. Porque Panamá, o que mudou o Panamá, né? Hoje, sempre em crescimento. Panamá no primeiro mundo, graças ao canal, né? Que agora vai ter concorrente na Costa Rica, né? Mas de qualquer forma é espetacular a cidade. Não, e Estados Unidos também. A Copa está com 12 destinos nos Estados Unidos, está entrando mais um, que é Denver, que a gente começa a voar agora em dezembro. Então também isso, o Canadá também. O Denver que é no centro dos Estados Unidos, um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Né? Então a gente está fomentando também novos mercados aqui e a gente fica bem contente que está consolidando o voo aqui de Porto Alegre. Depois, sabe que durante a semana veio a Porto Alegre o David Newman. Veio na Azul, veio para uma missão aí, ele é o dono da TAP, e ele se apresentou no voo, né? A filha dele estava junto, e ele foi muito carinhoso com todos, conversou com todos os passageiros, né? Esse é o novo chefe. Dele. Esse é o novo chefe da Maria João, que é uma figura fantástica. Aliás, a Maria João sabe, o pai dele é muito meu amigo, Gary Newman, né, que é dono da Fazenda Ponderosa lá no Colorado? No Colorado, nos Estados Unidos. Né? Espetacular. Mas prazer tê-las aqui, meninas. O nosso espaço aéreo, só falta o Brigadeiro Dias. Exato. Completar o espaço aéreo. Desembargadora Tânia Reckziegel, prazer tê-la aqui. De novo, né? A senhora também já está fazendo parte definitivamente do Pampa Debates. Né? Não, na verdade é uma honra, né? Toda vez que puder contribuir e que for honrada com o convite, na medida do possível, me farei presente, principalmente hoje
para mim é motivo de muita alegria dividir essa bancada com mulheres. A gente normalmente, quando vê juiz do trabalho, dá... Não, mas Não, mas ela é uma pessoa justa, a gente conhece as suas decisões equilibradas e tal. Procuro. Sempre. Muito obrigada Sempre. por mais uma vez o convite. O Tribunal Regional do Trabalho, sempre na medida que pode, também contribui, os colegas vêm também. A gente tem um carinho muito especial pelo programa. Vê como nós estamos representados. Representação internacional no programa, representação municipal no programa, representação federal no programa e representação estadual com a deputada Dani Ortiz. Exatamente, uma alegria. Vamos fazer eleição agora para a rainha do programa, viu? Dani Que Ortiz? bom, né? Ah, Eu tava brincando com ele, porque ele fala assim, a Anne é a rainha do programa, eu sou a única mulher que vem aqui. como a única Maria Não, João? hoje não. Ah, Hoje... sim. Não, mas a Maria João vem sempre. Não, mas quando eu venho, a Romana bancada... Não, Nádia eu não tô também. dizendo que tu só convida Nunca a mim. são duas Não, mulheres, né? geralmente tem eu venho e eu falo, claro, né, Paulo Sérgio, mas daí eu sou a única concorrente, se eu não ganhar, aí... Se eu concorrer sozinha e não ganhar, a situação tá bem complicada, né? Bom, eu quero começar com um tema aí que é complicado, que é a reforma trabalhista, que envolve a todos nós, envolve toda a sociedade. Está sendo saudado aí como um avanço, né, nas relações capital-trabalho, que são muito complicadas ao longo desses anos todos, né? Eu acho que isso aí, claro que deixa muito mais tênue essa relação, né, mas no momento que nós estamos vivendo, acho que ela é importante pelo nível de desemprego, pelo grau de desemprego que nós temos no Brasil, que é elevadíssimo. Nós estamos registrando quantos por cento de desempregados? 14 milhões hoje? Desceu meio milhão, 13,5. Não, mas não é muito mais que isso. É muito mais que isso. Tá? Se formos contar as populações periféricas, as pessoas que vivem na mais absoluta pobreza, que sequer procuram emprego, sequer têm uma carteira de trabalho. O problema é esse, é como é feita a amostragem, né? É verdade. Quem não procura emprego não está dentro do scope. Claro que não está dentro do Não escopo. tá, vamos saber. Desembargador. Na verdade, todos nós estamos esperando os reflexos, na verdade, da alteração da legislação, né? Porque ainda, por enquanto, são estudos. Na prática, efetivamente, a gente ainda não tem nenhuma de concreto, nenhuma noção, porque a lei vai começar, na verdade, a vigir a partir de novembro, meados de novembro, então tem esse período de alteração da legislação, da transição. Então, nós temos, na verdade, estudos comparativos, quais os artigos que mudaram e que, na prática em si, talvez metade do ano que vem a gente vai ter algum reflexo que a gente possa avaliar efetivamente o que foi positivo e o que foi negativo, né? Por que a Justiça do Trabalho foi contra as reformas? Não digo que a Justiça do Trabalho foi... Não, houve manifestações. Houve sim, né? Porque o que a gente acha é o que eu me manifestei rapidamente anteriormente, que agora, como a lei, né, já foi aprovada, não nos cabe mais voltarmos. O que a gente discutiu muito foi que ela foi uma lei que não houve o debate que nós entendíamos que era necessário. O debate talvez mais aprofundado, com alguns artigos que para mim são muito caros e que nós aqui como mulheres sabemos que as mulheres vão ser parte delas muito afetadas com a alteração da legislação. Então eu acho que a gente poderia ter amadurecido mais, como falam que a CLT é antiga, mas a alteração foi muito rápida. Então, a gente ainda não tem uma noção efetiva de como essa legislação vai se adequar. Temos algumas situações, que nem nós falamos antes, de trabalho que mudou, teletrabalho, enfim. Mas a legislação em si, a mãe que amamenta desde sempre. Né? E a gente sofreu uma alteração com relação ao artigo da amamentação, o trabalho da mulher em condições insalubres e perigosas, da mulher gestante. Então, a redução dos 15 minutos do artigo 384. E nós temos algumas alterações que eu foquei muito bastante na questão da mulher, que a gente ainda não sabe de que forma isso vai ser positivo ou não. Então, é por isso que a Justiça do Trabalho, ela não era contra a alteração da legislação, ela era contra a forma como ela foi imposta, né? E talvez não ouviu os setores mais afetados, enfim, essa é no geral, né? Claro que independente, a opinião é muito pessoal, mas no contexto geral, sim. Concordo com a desembargadora, hoje é o dia da amamentação, né? E era uma das pautas que eu ia comentar até, olhando mais pelo lado da mulher. A gente já sabe que a mulher tem o trabalho, mas uma questão informal. Ainda é assim, né? Na questão salarial também é algo já que destoa bastante, não só
no nosso estado, mas isso é uma realidade no país, né? Estatisticamente, 76% sim, que ganha menos. Ganha 76% do que percebe um homem na mesma função. Na Mas mesma não na carga função horária. pública. Não, na função pública porque é um concurso, ok. né? Mas assim, a grande maioria das mulheres não estão na função pública, né? A gente sabe que ainda estão no trabalho informal. A minha dúvida é dessa reforma que foi aprovada. Mas estão ocupando um espaço, né, comandante Nádia? Eu acho que as mulheres ocupam um espaço já bem grande dentro do Poder Judiciário. Sim, sim. Porque quando a gente coloca um critério do concurso público, aí, claro, as mulheres ocupam um espaço já bem considerável. Mas aí a gente tem que ver aquelas que chegam lá, né? Ainda nós temos um grupo grande de mulheres que deixam de estudar, deixam de se qualificar ainda na função ali mais caseira, mais do lar, né? Da família, e acabam procurando o trabalho informal. Então, assim, nós temos que ver se essa reforma, e bem como a desembargadora falou, né? É muito recente, a gente vai sentir as consequências daqui a meio ano, daqui a um ano, talvez, mais para a questão das mulheres. Então, vamos ver, vamos aguardar aí. É um contexto maior, né? Estamos falando aqui da questão da mulher, até pela questão aqui estamos puxando sempre do nosso lado. Por razões óbvias, né? Sim, Defender os homens ninguém defende. defendemos. Nós vamos ter que criar uma delegacia agora de proteção ao homem, viu? Tem mulher já está batendo em homem aí. Tinha uma primeira dama que batia no governador do Ceará. De toalha molhada para não marcar. Muito. Mas eu, em relação à reforma trabalhista, eu sou favorável, assim, eu acho que precisava ter uma alteração. A gente tem uma grande quantidade de trabalho informal também, e talvez conseguir inserir esses trabalhadores que estão na informalidade dentro da formalidade. Muitas vezes se colocava situações bem difíceis, assim, para quem queria contratar, de conseguir resolver. E quem está dentro da Justiça do Trabalho sabe que as respostas nem estão lá na Justiça do Trabalho. A resposta não está na legislação. Eu conheço casos de, eu tenho uma situação assim, como é que eu faço para resolver? Não tem solução. Não tem solução, não tem dentro da legislação uma solução específica para esse caso. Então, eu acho que em algumas situações é importante. Agora, o reflexo disso no mercado de trabalho pode acontecer, mas ele aconteceria um reflexo mais forte dentro do mercado de trabalho com uma reforma tributária. A questão toda também passa pela reforma tributária, não só pela reforma trabalhista. Tudo passa pela reforma tributária. Agora, não é mais possível, cada vez menos estão pagando uma conta que é elevadíssima. Quem paga impostos não tem mais condições de suportar esses custos todos que nós temos aí. Não, mas é que E o mais grave é que Mas não tem controle sobre esse pagamento no sentido de que paga às vezes duas vezes, que é o caso da saúde, é o caso da segurança, é o caso da educação, e não controla. Por mais que seja uma democracia, nós não temos fórum de ascendência sobre a destinação. Não, mas o Brasil é um dos países que mais se paga imposto e menos a gente tem o retorno deste imposto em relação a não tem pagamento. Retorno nenhum. Retorno nenhum. Agora, assim, o tamanho da nossa máquina pública, eu tenho um projeto na Assembleia, foi aprovado pelo, inclusive, o colega da vereadora, o Pablo, que tocou meu projeto dentro da Câmara de Vereadores para incluir a educação financeira nas escolas. E eu quero incluir a educação financeira nas escolas do Estado do Rio Grande do Sul, que eu acho extremamente importante. Semana passada eu estava em Arroio do Meio, a convite da Associação dos Contadores, para discutir a questão de educação financeira, e uma professora da URGS, estava fazendo a palestra e nós estávamos lá convidados para apresentar pequenos painéis. E ela colocava assim, falando com empresários. O empresário, ele tem, muitas vezes, quando a conta não fecha, que procurar uma forma de aumentar a sua receita, enfim. Eu disse, engraçado, professor, alguns políticos escutam isso achando que o Estado funciona igual. Que se eu não entro dentro da minha... Se meu custo não entra dentro da minha receita, eu posso aumentar a receita, como o presidente Temer fez aumentando a gasolina, como aconteceu também aqui no Estado, que teve o aumento de ICM, e eu votei contra. Se tu não cabe dentro do teu orçamento,
tem que cortar gasto. Mas aí eu e lhe não pergunto, tentar... deputada, as pressões das corporações são enormes. São. E é Na isso realidade, eu tenho maior respeito pelos funcionários públicos, acho que muitos trabalham consciosamente, mas a pressão corporativa, porque, como foi dito aqui, o Marum disse para o Coronel Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, que resolveu achar que o parlamento não pensa no povo, só joga contra o povo, e o Marum disse para o Frota, diz, olha, vocês que estão dizendo isso, senhor presidente da associação, vão procurar lá, ele é presidente da Comissão da Reforma Previdenciária. Nunca foram lá defender o povo, vocês foram defender o interesse de vocês, o salário de vocês, tá a aposentadoria de vocês. Nunca ninguém foi lá defender o povo, e é uma realidade. Cada um defende o seu interesse. E essas corporações foram tomando conta, abocanhando o dinheiro que é privado, que está na mão do gestor público para administrar, foram abocanhando, e está aí a 70% de impostos vai para a folha de pagamento. Aí querem concurso. Não tem condições mais de fazer concurso, não tem condições de pagar o que está aí. Mas foi o que Com pessoas se aposentando na mais tenra idade, com 50, 48 anos. Tu não lembra? O último programa que eu participei aqui foi pouco da discussão foi essa. Não há mais suporte, as pessoas têm que se conscientizar, não tem mais dinheiro, a sociedade não tem mais condições de pagar essa conta. E a resposta qual é, Paulo Sérgio? A resposta é, mas eu tenho direito. Então, quem atua, eu sou advogada. E cada vez mais direito. E quem atua dentro dessa questão tem direitos, mas de que forma que tu vai exercer esse direito? Nós estávamos conversando com um aposentado do Tribunal de Contas. Mas eu tenho o direito de me aposentar com essa idade, eu ainda fiquei um ano a mais. E aí... legal, só não é ético nem moral. É isso, e eu falei, eu também tenho o direito. É um termo, inclusive, cunhado, né? É legal, mas não é moral. E nem ético. E esse é o Exatamente. Ponto. E aí, a minha resposta foi, eu também tenho direito a fazer o plano previdenciário da Assembleia Legislativa e me aposentar como deputada. Mas eu fiz? Não fiz. Por quê? Porque eu não acho ético. Porque eu não acho que é moral fazer isso. Então, todos os meses eu recolho meu INSS e vou, talvez um dia, vai saber, me aposentar pelo INSS. Mas o que a gente tem que fazer é essa diferenciação. E isso que as corporações exigem. Sempre foi assim e eu quero que continue sendo assim. Só que não cabe mais. O Estado não cabe mais dentro dele. E ou a gente vai tentar enxugar isso e claro... Aí eu quero colocar uma questão para as senhoras aqui presentes, a questão do controle da natalidade. Hoje, aí vão dizer, não, está reduzindo. Não, a população cresce geometricamente e cresce nas classes menos privilegiadas, os deserdados da sorte, por infelicidade nesses. Né? E aí cada vez precisa mais estrutura do Estado para atendê-los. Aí precisa mais professor, sim, mais polícia, precisa mais promotor, procurador, mais posto de saúde, precisa mais tudo. E quando se fala em fazer controle da natalidade, aí direitos humanos se mobilizam, igrejas se mobilizam. E a religião também, né? Igreja, é uma loucura, isso aí é uma loucura, não dá para compreender isso, para onde nós estamos levando o nosso país, tchê. E está todo mundo percebendo isso, mas eu queria ouvi-las. Vocês que são mulheres aí, mas o mais grave é o seguinte, é que as coisas estão num nível no Brasil que a gente não controla mais nada e quem teria condições de controlar, na realidade, está abandonando o Brasil, porque isso é uma grande vertente. Quem pode está partindo para outros países. Portugal é um grande destino hoje. Tu não tem noção. Tem de amigos meus já morando em Portugal. Não tem noção. Inclusive pessoas que tinham se radicado nos Estados Unidos, Miami, alguma coisa, partindo para essa questão de vou tentar na Europa e vou para lá e vou abrir alguma coisa e vou empreender ou vou investir e quero me mudar, e a gente vai ficar com um Brasil que não se governa, que não tem voz de escolha e que não tem, talvez, inclusive, condições educacionais para fazer essa escolha. Mas é a educação. Esse é o grande a educação, problema. Na minha opinião, é a educação da família, e muitas vezes as famílias estão ausentes, estão sem conseguir comandar. Bom, a comandante Nádia sabe, a polícia faz muitas vezes o papel da família. O papel da família. E a escola, joga na escola. Aí quando tu ouve num elevador, vou dar um exemplo lá do elevador da Assembleia, a gente tem quem frequenta a Assembleia sabe que os elevadores lá é o caos. E aí, uma pessoa apertou todos os botões. Todos. Os 12. Por que tu apertou todos? Porque eu não sei bem onde é que eu quero ir. Daí eu vou esperar a porta abrir para olhar a plaquinha, ver ali se é o andar do meu deputado. E aí, quando chegar, eu vou descer. Mas lá na frente tem um painel enorme que diz todo o nome dos deputados e o andar onde eles estão.
Aí a pessoa que estava junto falou assim, mas isso não se faz, é errado. Onde é que está que lei que diz que eu não posso apertar todos os botões do elevador? Então, aí é que tá, ali é que mora o problema. Essa é a formação. É isso que faz. A gente não tem formação, tava... a gente não tem educação e nós empoderamos a ignorância. Eu estava uma vez na grande fila problema. do restaurante e uma pessoa furou na minha frente. Começou a pensar, não sei o que eu quero, não sei o que eu quero, não sei o que eu quero. Aí eu cutuquei e falei assim, pô... Não sabe com quem tá olha só. Eu falei, olha só. Com a baixinha, faca na boca. Já que tu furou a minha frente, pelo menos escolhe rápido. E aí o cara virou pra mim e falou... E eu achei que ele ia me bater, e daí eu ia ter que reagir, né? Também, não vou... Aonde está escrito que eu não posso furar fila? Que não é de furar fila? Aí eu falei, ah, não, gente, o dia que tiver escrito... que tu não pode furar não teve fila, mãe, tem uma não teve lei pai, para não teve dizer, família. nós que estamos no legislativo, que tem uma lei que tu não pode furar fila, aí tá tudo errado, entendeu? A questão da natalidade é igual. Eu vi outro dia uma reportagem de uma mulher que estava no 6º ou 7º filho, dizendo, eu vou ter quantos Deus me mandar, enfim. E a médica disse, você não pode mais ter filho, está comprometendo a tua saúde. Não, mas eu vou ter. Nós vamos nas questões dos adolescentes, né? Com tanto recurso, com tanta tecnologia, com tanta acessibilidade da informação, ainda nós vemos adolescentes, meninas grávidas com 12, 13 anos. Na escola. E é uma repetição do que aconteceu com as mães, com as avós. Eu assumi agora, há pouco, em julho, a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara de Vereadores, e essa é uma das pautas que nós vamos trabalhar muito agora em agosto, com as meninas e adolescentes, falando sobre o controle da natalidade, essa questão de como é que tu vai colocar mais um ser humano no mundo se tu não consegue nem te suster. Então, assim, nós temos que uma trabalhar... criança concebendo outra. E eu vou dizer, isso parte das mulheres. As mulheres têm que ter... miséria. Exato, as mulheres têm que ter essa concepção, desde sempre, de que o controle não vai partir dos homens, vai partir de nós, mulheres, a partir da informação. Então, eu acho que, assim, nós, mulheres, temos essa missão de conversarmos com outras, instrução e nas salas de aula, enfim, de tentarmos cortar esse... E o agravante subliminar disso é que se ela não faz controle de natalidade, ela não faz controle de doença também. Exato. E aí, Então, quem paga o pato? O Rio Grande do Sul, hoje, os maiores índices de HIV, enfim, no Rio Grande do Sul. Não tem cabimento. Com Rosana, a tradição, com a Rosana, história, já viu que tem que entrar de sola. Tem que entrar de sola. Entrar no meio do jogo, aí, senão essas mulheres não deixam falar. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o CREMERS, alerta. O plano de racionalização de partos apresentado pelo governo do estado deve prever transporte em tempo hábil a gestantes para garantir um parto mais seguro. Cabe ao gestor estadual estabelecer ainda uma política de fixação do obstetra no município menor para acompanhar e atender a gestante em seu local de origem. CREMERS, estado de alerta pela saúde. Lembrando que o Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância da medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vida seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual. Portanto, o ensino da profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Olha a infinidade de WhatsApps aqui entrando aí. Paulo Sérgio, com esse time de lindas e competentes mulheres, o programa de hoje, diria sem medo de errar, será, se não o melhor, um dos melhores. Pelo menos teremos bom senso e sabedoria. O Dilon Camilo. Olha aí. Está vendo? Olha aí. Paulo Sérgio, hoje tu estás te sentindo feliz no meio de todas as beldades, o Quevedo de Gravataí? Claro que estou. Não precisa ser... Posso puxar a brasa para a nossa sardinha? Não precisa ser uma pessoa que possa penetrar nos meus pensamentos para saber isso. Sempre defenderei os policiais, mas achei lastimável os policiais civis rindo junto com a quadrilha que assaltava ônibus. Qual o respeito que terão de autoridades quando forem soltos? Marcelo Portes, de Canoas. Eu não conheço esse fato. Desculpe aí, Marcelo, mas eu não conheço esse fato. Não vi esse fato também, mas enfim.
Vale a observação. Sim, Marizão. Por acaso hoje eu estava lendo um artigo sobre a questão, voltando à questão da mulher, e eles estavam chamando a atenção para o fato de que as mulheres ainda são uma parcela muito pequena dos empreendedores, principalmente na questão de tecnologia. E eles estavam colocando dados que de empresas de tecnologia, os empreendedores mulheres correspondem a 30% da força de trabalho, e quando nós migramos isso para as camadas, hierarquicamente para os níveis mais altos, isso baixa para 24%, 25%, 26% no máximo. E em contrapartida, eu não estou dizendo, e eu não estou fazendo apologia do feminino, eu acho que a gente sempre é melhor juntos, homens e mulheres, mas com direitos iguais, com situações iguais. E eles estavam colocando exatamente a questão de quando uma empresa é gerida por uma mulher, essa empresa, em termos rentáveis, apresenta melhores resultados, e isso é estatístico, não sou eu que estou afirmando, eu li nessa reportagem que está muito bem embasada, que a rentabilidade dessas empresas é maior porque são geridas por mulheres, porque a mulher tem a questão do detalhe, dentro daquilo que a Anne estava falando, inclusive da gestão financeira doméstica. O Japão faz isso e faz isso maravilhosamente bem. Faz parte do currículo das crianças e dos adolescentes. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, até corroborando o que a Maria João está dizendo, outro dia eu assisti uma entrevista da Leila Pereira, presidente da Crefisa e da Faculdade das Américas, na ESPN. Eu não sou um ombudsman de jornal de TV e muito menos crítico e jornalista. Mas a maneira como foi entrevistada foi... Olha, ela teve muita paciência e muita categoria para sair da rudeza da entrevista, né? Porque aí começaram, como é que a senhora se mete no futebol? Futebol de machos, feito por machos. A senhora sofre discriminação. Ela disse, nunca sofri discriminação. Eu vi também. Você viu essa entrevista, foi, né? Ela foi, a Leila Pereira, foi espetacular. E apertaram ela de todo coisa jeito. De homem dela, falou, não é coisa de homem. E preconceito não tem preconceito, eu vou Nunca sofri preconceito. Ela deveria dizer, estou tendo preconceito agora, nesse momento, estou sendo nesse momento atacada. Até chegar aqui nessa fato de ter uma mulher envolvida no futebol já acha que tem preconceito, não é isso? As pessoas, elas se impõem pela sua capacidade, não pelo gênero. Exatamente. Independente de gênero. Se é capaz, é ou não é? Vocês são provas disso. O que me parece, e isso é uma questão, assim, que quando eu sempre falo que as coisas são culturais, mas eu vou combinar com a Anne, acho que é uma questão também educacional, né? A gente vem desde a época da escola, todas nós aqui, né? Mais ou menos da mesma idade, que a Anne é mais... A Anne é bem mais novinha. Eu me engano, eu pintei os brancos, agora que eu tô... É uma questão, sim, né? É uma questão, né, cultural, né? Aquela questão que a gente sempre diz. Os números dizem, na verdade, né? Quando a mulher ela se dedica, ela realmente é muito dedicada, ela consegue fazer várias coisas. O problema é ela ter a oportunidade para mostrar que ela é tão dedicada ou tão boa quanto. Tem mulheres que não são tão boas e homens também não. O problema é a oportunidade, né? Quando eleva cada vez então os cargos de gestão, de diretores, são mínimos, porque a gente vem ainda. Infelizmente, eu digo infelizmente... É que a mulher começou muito depois. Mas, exatamente. Isso, então a gente ainda está muito distante. É a mesma coisa que a escravidão. Quem veio como escravo corre atrás da máquina. Por isso que eu acho que cotas são importantes. Eu acho que em algum momento nós temos que pagar essa dívida que nós temos com pessoas que escravizamos. Porque a sociedade... os puniu de alguma certa Os puniu de uma forma. E as mulheres também, então, elas saíram de casa a vida é uma maratona com barreiras. Muito depois, E aí as pessoas começam lá atrás. Exatamente. As pessoas mais aquinhoadas começam lá na frente. Eu não estou falando, eu estou falando até de pobreza e de riqueza. Hoje quem passa nas universidades federais são os ricos. Porque tem estrutura para se preparar e concorrer a um vestibular extremamente disputado. Não, eu acho que é extremamente, a desembargadora foi muito bem na sua fala, é uma questão cultural, assim, nós fomos ensinadas e ainda ensinamos, olha o detalhe que eu estou falando, ainda ensinamos os nossos filhos, homens
e Pô, mulheres. aqui tem 3 no teu. Eu tenho 3 meninos, né? Que peso. Lá em casa já sabe, né? 3 gurinos. Pobrezinho, outro dia tava o pequenininho, Mas é que quando tem- começou a aprender a ler, tinha 6 anos e pouco, e perto da minha casa tem uma loja Maria da Praia. E aí eu falava tanto na patrulha Maria da Penha, na época, e ele assim, mãe, olha ali a loja Maria da Penha. Aí eu já tava. Mas enfim, eu acho que é cultural, sim, e não tenho dúvida disso, que nós fomos ensinadas a sermos boas donas do lar, né? As próprias, eu vou assim, uma coisa bem simples, assim, eu estava olhando aqui minha caneta, as histórias infantis que hoje ainda a gente sim, repete para os filhos, para os sobrinhos. Mas quem tem a caneta? Que tem a Bela aqui, da princesa, aí eu me lembrei disso. Ainda são histórias em que o centro, a personagem principal Olha a é uma caneta, mulher vereador. frágil, que necessita de um príncipe. Olha a caneta aqui, ó. Deu de presente uma amiga. Isso Que ainda tem. Então tá no inconsciente mas tá mudando coletivo. também, né? Ainda bem veio a Mulan, Mas é que a veio gente não Frozen. pode Olha, na também. nossa geração só tinha Mulher Maravilha, peraí. Eram todos heróis masculinos. Na minha época só tinha Mulher Quem não Maravilha. queria ser, Eu né? acho que a gente Mas tem tinha que mulher reconhecer. invisível também. Ah, sim. Acho que a gente tem que reconhecer que também está mudando, sabe? Sim, sim. A minha brincadeira de infância, outro dia eu estava lembrando disso, eu não brincava muito de boneca, nós gostávamos de brincar de escritório. Sim. Então, assim, a brincadeira minha e das minhas primas, uma mulherada lá na família, então era a brincadeira Supermercado, era... De supermercado, é a caixinha de dinheiro. Brincava de supermercado. Nosso. Nem pergunta por quê, né? Mas é verdade, então assim, é também Elas brincavam de parte. avião, as duas. De piloto, não. Mas também parte Sim, de... mas não brincava de boneca. É a questão do que tu recebe, mas também do que tem dentro de casa. Só que falta dentro de casa, falta o lar, falta essa ideia. E aí as crianças vão para a escola e o que elas recebem hoje dentro das escolas com uma precarização da educação como um todo também. As universidades federais já estão cortando também recursos. Então, a gente tem que entender que é um conjunto e o reflexo, e qual é a sociedade que a gente quer ali para frente, qual é o nosso papel e de que forma que a gente faz isso. O Paulo Sérgio estava colocando, é competência. Sim. Não é questão de gênero, é questão de competência. Muitas vezes eu vou dizer, eu não me serve tal pessoa. Agora, se tu enquadra dentro do gênero, é complicado. Eu posso dizer, eu não gosto da médica fulana. Só que se eu falo eu não gosto de médicas mulheres, aí temos um problema. Mas, como eu Anny, ouvi na deixa campanha. eu só contrapor uma coisa. Não, mas só para concluir, eu ouvi isso na campanha. Eu ouvi assim, e já contei aqui no programa essa história. Eu estava junto com uma candidata, vereadora mulher, e ela entregou um panfleto, e a pessoa que pegou o panfleto viu que era mulher e disse, eu não voto em mulher de jeito nenhum. Então, assim, se ela não quer votar naquela mulher, beleza, eu também não sou obrigada a votar em mulheres, porque são mulheres. Eu voto em quem eu acho que é melhor. Agora, eu não voto em mulheres... Tu tá generalizando. E aí é que tá o problema. Não o problema de eu achar uma mulher boa, ou eu achar uma mulher ruim, ou achar competente, ou achar incompetente. É a generalização, É a né? generalização pelo gênero. Sim. Mas deixa, assim, e era uma mulher que disse isso? Foi uma mulher. Ai, que grave. Não, eu acho assim, ó, por exemplo, o que eu vejo na questão corporativa? A mulher pode ser muito competente. Se ela está em idade reprodutiva, desculpa, mas é verdade, isso acontece. Sim. Ela está em idade reprodutiva e ela tem concorrência masculina, eu duvido que ela não seja preterida em função do homem. Com certeza vai ser. Mas certeza isso, vai e eu Então, concordo. assim, ó, a gente tem estes problemas, a gente ainda tem estes problemas e principalmente na questão Mas a gente privada, também no pensa setor sobre isso. Eu não tenho privado. filho ainda. E a gente também programa a O nossa João vida está de acordo. demorando. com esse negócio. Na O verdade, João eu não que se mando apresenta. quando vai ter o filho lá em casa. Viu? Então, assim, Corrobora a gente que tem, a gente às gente é que vezes manda. coloca a nossa questão familiar e reprodutiva atrás da profissional. E isso tem que ser organizado. Porque senão tu tá comprometendo, pode estar comprometendo. Se eu tiver filho, e a gente tem um exemplo da nossa colega Juliana Brizola, que teve o filho um mês antes, se eu não me engano. O neném dela nasceu um mês antes da eleição. E isso comprometeu a eleição dela. Então, e nós, principalmente que passamos de 4 em 4 anos por uma aprovação, o RICAL, né? Se vai continuar ou não. Então, isso interfere, com certeza interfere. Então, Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o nosso CREA-RS.
CREA-RS em Foco. Todos os profissionais da área tecnológica exercem funções amparadas pelas leis federais 4.950 de 66 e 5.194 também de 66, que garante 6 salários mínimos para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e 9 salários mínimos para uma jornada de 40 horas semanais. O CREA-RS, um órgão de defesa dos profissionais e da sociedade, atua para o cumprimento das leis, notificando empresas e órgãos que não estejam de acordo com ela. Portanto, para garantir que o direito ao salário mínimo profissional seja assegurado, é importante que você esteja em situação regular no Conselho. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que a Unicred tem uma novidade para você investir na energia solar. Aliás, está me faltando tempo para procurar a Unicred e colocar na minha casa energia solar. O crédito sustentável oferece financiamento para compra de até 100% do equipamento e em até 72 vezes para pagar com a Unicred. Com a Unicred fica fácil ter energia limpa e renovável que reduz a sua conta de luz e valoriza o seu imóvel. Faça um investimento que traz mais benefícios para você e coopera por um mundo melhor. Aproveite o crédito sustentável da Unicred. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso Dr. Gilberto Schwartzman, PhD em Oncologia, titular do Clínicas, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul Rio Grandense de Medicina. E presidente da Bienal do Mercosul. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de pulmão é um assunto muito sério. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que aconteceram recentemente no tratamento dessa doença. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema de defesa contra o câncer. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Obrigado, doutor Gilberto. Dinheiro o governo pode mandar fazer. Ele defende aqui uma tese, o Jonathan Silva Colgo, porque eu digo sempre que eu sou favorável à mudança dessa política ortodoxa na economia brasileira, sempre comandada por banqueiros. Então, as soluções são sempre as mesmas e sempre aumentando o número de impostos, o valor dos impostos. Então, na hora que fez os Estados Unidos pós-crack de 29, botou todo mundo para trabalhar, criou mutirões de emprego por todos os Estados Unidos, falei que se construiu todas as estradas americanas, presídios, escolas, mobiliário urbano, tudo com emissão de moeda. 2 anos de inflação, 2 anos depois a economia alavancou, porque gerando emprego e renda, obviamente os Estados Unidos conseguiu ter um desenvolvimento industrial e comercial. Vai ter que saber lidar com esses 2 anos de fantástico. inflação, né? É que no Brasil tudo vira corrupção. Né? Deixa eu te ajudar. Porque os caras não pode emitir moeda. O Brasil emite toneladas de moeda todos os dias, títulos da dívida pública todos os dias sendo negociados. A dívida interna brasileira é fantástica. Então, qual é a diferença entre um título da dívida pública e um dinheiro? Qual é a diferença? Mas se isso for concurso, aí nunca mais termina de imprimir esse dinheiro. Tem. Se essas construções forem... Não, mas claro que isso aí é feito com planejamento. Mas também isso teria que mobilizar. Para fazer isso, teria que mobilizar os S's. Todos. Né? Teria que mobilizar as Forças Armadas. Viveríamos um novo país. Teria que abrir a economia e parar com o Bolsa Família. Vai levar quem trabalhar. Ótimo. É que o Bolsa Família, o Bolsa Família, ele... Eu acho que tem pessoas que estão numa situação tão extrema de miséria que nem conseguem se colocar no mercado de trabalho, não conseguem nem se apresentar no mercado de trabalho. Então, mas vamos buscá-los para trabalhar. Só que o que acontece? Não adianta tu fazer uma porta de entrada e manter aquelas pessoas dependentes do teu recurso. E acostumar com essa dependência, exatamente. Porque é muito cômodo. É assim, o Bolsa Família tem que comprometer quem recebe, não os filhos de quem recebe. Porque o exemplo que eles vão ver é zero, é nenhum. É um exemplo de ter o pai e a mãe dentro de casa.
quando tem, né, o pai e a mãe dentro de casa. A maioria não tem. Não tem. Então, tu tem que aquela comprometer quem recebe. Vou pagar o Bolsa Família, vai ter que fazer um curso, em 2 anos tem que estar no emprego. Não se fez essa estrutura, Não, a grande verdade não se completou, é essa. né? Só fez uma parte. Rosana, entra de sola, Rosana, senão vai ficar... Sola, mas estava comentando que, na verdade, quando me chama a atenção quando estou a bordo do avião e aí tem uma comandante, né, mulher, que estudou. Que ela tem eu olho ser competência. comandante, eu levo medo. Paulo Sérgio, não é o momento para se colocar dessa maneira. Não. Nem é prudente. Lamentável. Eu já vi homens levantarem. Sério? Mas não é, e quando eu vejo garoto também, eu gosto de cabelo branco no Eu comando. fico muito orgulhosa quando eu tô na sala de embarque, que me passa aquela mulher linda, elegante, naquele uniforme que é tudo de bom. que tem Eu acho a coisa competência. mais maravilhosa do mundo. Eu também acho. Fico muito feliz. O meu lado, João, fica... Eu tenho tanto medo de avião que eu entro, fico de olho fechado, não quero nem saber quem tá. Não, eu já viajei a Dubai com uma comandante mulher. E um voo absolutamente tranquilo. Eu já peguei voo da TAP aqui que entrou exatamente uma comandante. E com uma cara feliz, assim, aquela coisa que ela tava. A gente Era o primeiro voo dela. Não, era o primeiro Tava ganhando voo dela, oportunidade. É isso para ver como a gente ainda se espanta. O como não é como as Isso mulheres é alcançaram, alcançaram até por ali, porque a gente ainda chama atenção ao... Ela é uma É que não é profissional comum. capaz, como qualquer É que não é. Vamos lá, é comum. ainda Eu não reparo. Esse é o ponto. Isso eu não Exatamente, reparo, porque é um negócio que é isso, mas é porque eu também não gosto muito de ver, assim, de saber. Porque, Quando eu tenho imaginei medo. que eu ia ver Tá, mas sabe que é o mulher segundo brigadiana. meio de Olha aí, transporte viu? mais Quando? seguro, né? Sabe disso. Mas que também não tem salvação, né? Paulo Sérgio, tu me segurou devido à desembargadora no programa, mas valeu pela bancada. Estou nos 14 milhões de desempregados. Tá vendo? Tá louco para se empregar o Paulo aí. Paulo Sérgio, esse comentário do Paulo Sérgio sobre a comandante que... O desagradável? Me lembra um que eu ouvi esses dias, né? Eu cheguei numa reunião, falaram, deputada, tá bem novinha, né? E tal. E aí eu falei, tudo bem. E aí estava entregando meus panfletos, falando, mas é isso aí, deputado, tem que falar assim que nem tu fala, porque tem uma vantagem, tem a voz grossa, enfim, né? Que eu grito muito, sou de família espanhola. Isso aí, tem que falar assim que nem homem. E eu disse, eu falo que nem mulher. E grito bastante, sou bem braba, porque as mulheres são bem bravas. Não, e tem muitas coisas mas engraçadas, né? Só que daí é a forma como a gente reage, entendeu? É isso. E a Nádia antes estava comentando, a gente também tem que educar as pessoas, é isso. Eu ia voltar nisso. A minha resposta foi, não, as mulheres também, sabe? Então, tem como tu tentar colocar isso da forma da gente ensinar para as pessoas. E qual é o nosso papel das mães, das que não são mães, de todas nós mulheres, em relação à sociedade? Tentar mostrar que as mulheres e os homens são iguais, ponto. Não, e não repetir o padrão, porque esse é o grande problema. É tão inconsciente muitas vezes que sem querer a gente repete o padrão. Não, então, mas agora vocês estão se queixando disso tudo, desigualdade e tudo, eu concordo com vocês. Pelas outras. Não é queixa, mas olha aqui, olhem para o mundo islâmico. Como se sente a mulher lá? Atrás de uma burca? Ela não se sente. Não se É sente? educação. É muito triste porque ela não tem nem noção do que ela faz. Tem noção. Ela não tem permissão para poder nem pensar. Não, mas tem umas que elas têm medo. Tem aquelas que estão nos Estados Unidos comandando. Não estão lá. Mas daí estão. Pior país, né? Conseguiram sair na realidade. As de dentro eu acho que é muito complicado. Tem um vídeo que eu acho muito interessante, é de uma professora num jardim de infância com crianças de 5 a 6 anos, de repente vocês já viram, e que ela estimula as crianças assim, vamos desenhar um piloto de caça, aí as crianças vão desenhando ali, um homem, não sei o quê, um bombeiro, e aí a criança desenha. Então, assim, ela vai estimulando um médico, cardiologista, e as crianças, então é um caçador, é um piloto de caça, é um bombeiro, e acho que era um motorista de ônibus. E um motorista de ônibus, e acho que um médico cirurgião de coração. E as crianças de 61, 51, a maioria desenhou homens. E aí ela
diz assim, vamos conhecer essas pessoas profissionais. Aí entram mulheres. Só mulheres. E Com as a crianças roupa, ficam assim, com a farda e tira a cabeça, uma capacete. Estão fantasiadas, né? As crianças perguntam que fantasia, né? E aí que mostra que os estereótipos são formados exatamente nessa faixa de 4, 5, 6 anos. Porque são papéis sociais que a sociedade, que somos nós, e eu digo a meia-culpa são das mulheres também, que formamos isso na cabecinha dos meninos e das meninas. Então, cabe a nós, mulheres, fazermos a diferença. Eu faço com meus 3 lá, ó. Mulheres, tem 3 meninos que lavam louça, fazem comida, não tem problema nenhum. Mas é igual. Mas tem que ter educação. Mas a gente também foi ensinada dentro desse modelo e, com competência, conseguiu atingir postos importantes. Mas não fomos ensinados esse modelo. Por exemplo, a minha mãe nunca me ensinou nesse modelo. Ensina a independência financeira, com certeza. Dentro tua família da minha casa também não. Exato. Também Nós não. Inclusive, quem mandava, né? Lá na minha casa era minha avó e que faleceu agora na Espanha. Faleceu agora, mas continua a imagem dela muito forte, assim. Ela foi enterrada na Espanha? Foi enterrada. Isso, né? E aí, sempre foi o braço firme, assim, e quem mandava e quem coordenava. Aquele livro dela é muito forte, hein? Ali conta Foi o primeiro a receber o autógrafo dela. Ela era... Não perdia um programa. Boa. E aí que nós vamos, que é na educação dentro do seio familiar. Que Boa tarde. Se a reforma da Previdência é tão boa, por que não começamos pela classe política, pelos judiciários, militares e o servidor público? José Silveira de Esteio. Temos aqui classe política, temos servidores públicos. Por que não se começa, está perguntando aqui, o José Silveira? Porque quem decide não é o povo. Eu vou começar, é muito simples, né? Por algum mas lugar são tem os que começar. representantes do Exatamente, povo. por algum lugar tem que começar. Por exemplo, eu acho que a reforma política, a reforma previdenciária descambou. Pincelou ali categorias, virou um negócio horrível. Acabou. Agora, eu concordo. Tanto é que eu já me manifestei aqui no outro bloco e disse que a minha... Ou eu vou fazer uma previdência privada ou vou me apresentar pelo INSS. Boa noite, Paulo Sérgio. A justiça do trabalho é necessária num país como o Brasil, onde o empregador não é santo. Vide o papelão na carne, o leite com soda. Se o produto final de sua conta, que é o consumidor, não é respeitado, imagina se o trabalhador é respeitado. O Júlio de Gravataí. É que a justiça do trabalho, eu pensei assim que ela está quase como sendo a da vez, né? A justiça do trabalho, por muitos anos, ela era a justiça descriminalizada. Ela era a justiça do segundo escalão, né? Ela era a Anne, advogada, que entende quem fazia a justiça do trabalho era visto como não o advogado de elite. E hoje, porque eu sempre penso e sempre quando vem à tona qualquer situação, eu acho que a gente tem que abrir e enxergar. Ou quando tu tá na mídia é porque tu tá muito bem e as pessoas te querem mal, é verdade. Ou tu tá muito mal, né? Porque senão tu passa desapercebido. E a Justiça do Trabalho... Não aqui no Pampa Debate. Não. Eu acho que a Justiça do Trabalho tem o seu papel social, principalmente num país do que nós dissemos aqui, né? As pessoas falam muito sem ter propriedade, sem conhecer. Eu conheço o parlamento de fora. Eu nunca fui uma deputada, eu nunca fui uma vereadora. Bom, o Brasil está perdendo. Não, eu adoro, gosto muito da política. Quem me conhece precisamos de mais mulheres. Amo a política, tem que se apontar, porque às vezes é difícil arrumar mulheres que queiram participar, É muito difícil. As mulheres não... Fico muito feliz que vocês duas aqui, temos 2 representantes, e fico muito honrada de tê-las. Aí as mulheres vão lá e fazem aquele papelão, sentam na mesa do Senado. Não, mas daí... Aí pedem mas aí são aquelas lá. Aquelas lá. Mais é normal. Mas aquelas lá fizeram um papelão, mas tem que dar nome, né? As mulheres. Não, não é as mulheres. O Lauri de Santa Rosa. Porque normalmente quando se referem às mulheres, se referem pela beleza. Mas sempre aqui no programa tem um complemento. Paulo, finalmente bancada de mulheres bonitas e competentes. Coisa boa, o Lauri. Obrigada, gosta de ser bonita eu também. Eu nunca vi dizer, pô, bancada de homens bonitos e competentes. Não nos define. Tu viu como é a diferença? Ninguém nunca disse bancada de homens bonitos e competentes. Certo, não são porque talvez tu tenha que repensar os convidados. Eu vou contar para todos aqui. Não os que eu venho aqui. Pode ajudar, né, a fazer a bancada, na verdade. Vai acabar te queimando com os homens, hein? Paulo Sérgio, boa noite, parabéns pela bancada. Eu gostaria de saber a opinião
pois estou aguardando muito tempo para fazer essa pergunta. Hoje se fala muito em mulheres sendo assediadas. Há pouco tempo uma mulher foi bastante usada para vender cervejas. Eu me senti assediado todos os dias e não vi nenhuma mulher fazer críticas contra aquele comercial. Eu vi. Eduardo Cloir, de Porto Alegre. Eu vi. Acho que era uma infeliz propaganda. E essa era a minha opinião, né? A da Verão? Se eu pudesse, tivesse o poder, né? E aquela propaganda, assim, era para mim algo depreciativo, sim. Vem cá, Verão, vai lá, Verão. Enfim, e pior, tem uma outra pior ainda, que pra mim é muito pior. Mas quando era baixinho da Kaiser, você não dizia nada. Hoje eu estou assim. Quando tinha baixinho da Kaiser... Não no carnaval, essa era horrível. Isso do carnaval. Mas essa do não do carnaval, não foi só as mulheres. Não, as pessoas se colocaram contra, tanto que a empresa tirou. Acabou tirando, exatamente, desculpas, enfim. Então eu acho que... Mas a da Verão ficou muito tempo. Ficou muito tempo. Continua, né? Na realidade, Álvaro, a mesa, edições, o ela Álvaro fez dizendo várias aqui, ó, campanhas. a mesa está um colírio para os nossos olhos. E qual é o remédio dos ouvidos que poderia estar também, tipo... Amigo Paulo Sérgio, o programa afirma o avanço das mulheres, dado extremamente positivo nas mais diversas áreas. Homens e mulheres, sem distinção, inferiorizando lado a lado a construção de uma sociedade. A sensibilidade feminina há de ajudar na humanização, eliminando a intolerância. Jorge Lisboa Goel, do Interessante isso do Jorge, que é uma coisa que eu falo. Jorge é campeão. Não adianta nós, mulheres, só estarmos brigando na questão da violência doméstica, na questão de termos mais condições no mercado de trabalho, se nós não tivermos homens ao lado da gente, né? Eu sou muito contra esse clube, só a Luluzinha. Então, assim, não existe isso. Quantos mais homens nós tivermos aliados nessa busca de menos violência, de mais possibilidade da mulher estar no mercado de trabalho, porque tem assim isso também, é uma questão social, não é uma questão de gênero. E a gente trabalha melhor se eu tenho uma estrutura familiar, se a minha estrutura familiar é colaborativa e a minha casa não depende só de mim, e o Paulo Sérgio sabe disso, que ela não depende, porque quem cozinha na minha casa é meu marido, e cozinha maravilhosamente bem, e eu jamais vou querer cozinhar para ele, porque ele cozinha muito melhor para mim. Não faço, porque ele merece, realmente ele é maravilhoso, cozinha muito, entre outras coisas, mas ele cozinha muito bem. Então, assim, ó, o fato de ter uma parceria... tá. O lado dele é exploração. Legal, amigo. Obrigada. Então, assim, o fato de ter essa parceria e levar junto... Não faz intriga, Marcelo. Não faz intriga. E levar junto e saber que a casa é responsabilidade dos dois. O filho é responsabilidade dos dois. Então, e nós trabalhamos junto. Tá falando, isso cai é sempre no ponto que é a família. Né? Então, família, o a educação, a questão da parceria, de estar todos juntos. Né? Então, isso eu acho que é o principal que a gente tem que cada vez estimular mais e passar para os nossos filhos. Eu também tenho 2 filhos, eu tento passar isso muito para eles, que família é o mais importante. E que isso é normal. E Marcelo é um mau exemplo. Né? Não, o Marcelo é maravilhoso, todos tinham que ser iguais. Muito bem. Olha, o Guilherme de Sapucaia, que ele está perguntando para você se o Lula é o dono do sítio ou não é. Olha... Ele disse que não, né? Daqui a pouco ele nem era casado com a Marisa. Uma foto, um quadro com o rosto dele, tudo leva a crer que sim, né? Vocês falaram do seio familiar, né? A comandante Nádia disse que ela tem 3 filhos homens. E eu sou fruto de uma família de 3 filhas mulheres. Né? Olha aí. Então eu sou a mais velha, enfim, e eu acho que se sou o que sou hoje, devo muito aos meus pais. Eles são um exemplo de cumplicidade, de parceria. O meu pai e a minha mãe nos criaram para o mundo, para nós sermos o que quisermos, andarmos com quem quisermos e fazermos o que quisermos, né? O meu pai é assíduo do programa, inclusive vê todos os dias. Não preciso nem dizer para ele que eu vinha hoje, porque eu sei que ele vai estar assistindo, ele vê todos os dias. E eles nos criaram para o mundo, né? Então, eu tenho uns episódios que meu pai chegava antigamente a fazer, quando a gente tinha 18 anos lá em casa, queria tirar carteira de motorista. Naquela época não tinha seguradora, coisas assim. Ele nos colocava para trocar um pneu em casa, tipo simulação,
para ver quanto tempo nós ficaríamos expostas na rua, correndo o perigo para ver se podíamos. Que máximo. Assim ele nos criou para a vida, né? E eu agradeço, um beijão pro meu pai que está nos assistindo, Qual é o nome com dele? certeza. O Machado, Carlos Machado. Carlos Machado. E a mãe, que sempre foi uma mulher muito batalhadora e guerreira, e tenho certeza que a minha estrutura familiar é fruto de uma união muito bem sucedida que entre o meu pai e a minha O mãe. povo de Santa Maria, região centro-oeste, gostaria da presença da deputada estadual, vice-presidente da Assembleia Legislativa, Lisiane Bayer, para acrescentar e enriquecer ainda mais o debate. Fernanda Pires. Mas ela vem sempre, Lisiane está sempre conosco vem aqui. sempre. É muito bom, inclusive, eu e ela, a excelente, gente ali, troca né? muita figurinha na Assembleia. Grande parceiro. Então, olha que vai ter eleição. Bom, vamos agora ao mas ponto a gente final com continua. Gimo, FCDL e Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Caro Paulo Sérgio, não adianta político homem e mulher monopolizando a conversa. Não consegue outras mulheres aí no programa, ele nem Klasman de Sapiranga. Olha, ele quer só as mulheres agora. Mas, comandante Nádia, seu ponto final. Meu ponto final, então, hoje aí vai primeiro agradecer essa presença aqui, enriquecedora aqui com essas mulheres poderosas, pela sua qualificação importante, nós dividirmos essa mesa e estarmos crescendo cada vez mais. Meu ponto final vai para as mulheres, então, e para os homens, que fazem a nossa sociedade ser mais igualitária, mais justa, e que a gente possa, assim, trabalhar com mais respeito. É isso que está faltando hoje no dia a dia. Mais complacência, mais paciência, que nós possamos, sim, fazer a nossa Porto Alegre, nosso estado, nosso Brasil, mais seguro, através do respeito entre as pessoas. Pontos diversos, divergentes podem existir, mas desde que a democracia permaneça e seja o ponto final. Muito obrigada. Quente ou frio, chá Sanitas. Olha aí. Você encontra na Panvel, no Zafari, chá Sanitas da Dimed. Adoro. Da Dimed Panvel, da Lifar, laboratório da Dimed. Espetacular. Muito Olha obrigada. os sabores que tem aí. Vai levar também o Zezé. Nossa, Esse aqui mas a gente vem aqui para reservar esse óleo, ó. Aí tem sabor galeto, tem minhãozinho, sabor churrasco, espetacular. Coisa boa, a gente vem Ele aqui tomava ganhar aquele whisky presente. 21 anos lá que ele toma. Que ele toma. Maria João Ralph, seu ponto final. Então, eu acho que tem um monte de coisa que a gente falou, pena que é pouco tempo para isso, mas assim, eu acho, pegando o gancho da Nádia, eu acho que realmente a gente está muito polarizado, a gente está muito a favor, contra, sim, não, e assim a gente tem que chegar no meio termo. A gente tem que ter, isso perspassa a questão da mulher inserida, da mulher com as mesmas chances, com condições de poder batalhar, de poder se sustentar e ter essa inserção dentro do todo da sociedade. O que eu peço? Eu peço que as famílias, e principalmente as mães, eduquem, tendo sempre essa autocrítica. O que eu estou reproduzindo? Eu estou reproduzindo aquilo que eu quero para mim, da maneira que eu estou dizendo para ele se comportar ou para ela se comportar na virada da conduta que eu gostaria de receber, porque eu acho que assim, a melhor coisa que existe para a gente eu não faço aos outros o que eu não quero que façam a mim. Então, assim, senhoras mães, senhores pais, queremos isso que nós estamos ensinando ou não? E a partir disso, eu acho que tudo também fica mais fácil. Zezé e o chá Sanitas. Sempre um prazer. Olá, Maria João aqui. E aqui estão os minhãozinhos, tá? Obrigada, querido. Fazendo a conexão agora, estamos chegando em Portugal, vamos fazer uma conexão Salgado Filho e vamos para Panamá, depois Estados Unidos e tudo mais. Que maravilha, Rosana Caboral. Um dia eu quero estar seu ponto final. Só conversar com as gurias ali. Então, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse debate entre mulheres, né? Mulheres competentes aí, que se posicionaram, mostrando o quanto a família, todos os nossos debates, todos os nossos questionamentos, a família, o quanto ela é importante, né? Não só a figura da mulher, mas também a família num todo, o homem que também participa e que a gente possa também pensar nas crianças, né? Do que a gente está deixando a sementinha para eles. Agradeço muito e Panamá, e espera quem não conhece ainda. Está aqui o chá Sanitas também. Obrigada. Parece que eu sou o comissário de bordo.
Um chazinho, por favor. Distribuindo lanchinho aí para vocês, tá? Obrigada pelo carinho. Desembargadora Tânia. Bom, então, meu ponto final é desejar que o programa Pampa Debates continue, um programa que possa levar para as famílias, para as casas, porque é um meio de comunicação muito importante e que tenha debates como o de hoje, né? Que as pessoas possam se sentir, porque eu sempre penso que às vezes a gente precisa se espelhar e ver que é possível, né? E hoje para mim é muito grato estar aqui ao lado de vocês, porque é possível. Muitas mulheres precisam acreditar que elas podem, todos podem, né? A gente precisa de oportunidade. Oportunidade é que faz, né? Aquele ditado, que faz a ocasião. Então precisamos ter oportunidades positivas, né? E fico muito feliz em ver aqui uma bancada super qualificada em todas as áreas e continuo dizendo, nós todas podemos sim e todos podem. Precisamos ter condições para chegarmos lá. Um saquinho de chá em 200 mililitros de água quente, eu estou no nome de Marcelo aqui. Deixa em infusão por 3 minutos e pronto. Eu acho só que servir a doce, ele a nem gosto. precisa vai no tato. Está ótimo, muito obrigada. Boa noite, sou Alberto de Gravataí, sou admirador da comandante Nádia, mas estou admirado que ela, com sua experiência e segurança, seja a favor de armar a população. A arma já será usada no trânsito. Penso que este papel é do Estado. Seu ponto final. E eu não vou ter nem fala, tá? Depois eu quero o telefone. Bom, eu quero dizer pelo Sérgio que mais uma vez é um prazer imenso estar aqui no teu programa. Segunda vez que eu participo de um debate só com mulheres. E sempre passa muito rápido, né? Porque os temas são super importantes e a gente às vezes queria discorrer mais sobre um determinado assunto. Mas dizer que o que a gente precisa hoje para a nossa sociedade é equilíbrio. Equilíbrio e oportunidades. Principalmente porque eu acredito que cada um faz o que quiser com a sua oportunidade, desde que ele tenha uma oportunidade. Mas se a gente quiser ter uma sociedade melhor, nós precisamos buscar esse equilíbrio. E esse equilíbrio entre homens e mulheres, com certeza, está incluído. A questão da democracia, do que a gente quer, sempre buscando o que é melhor para o todo. E na política hoje, nós estamos passando por um desafio muito grande, com certeza. E os representantes, sejam eles homens e mulheres, como o Paulo Sérgio colocou a questão, que as mulheres não sejam nem elas, nem os políticos colocados todos dentro do mesmo balaio. Acho que a gente tem que saber pensar, as pessoas têm que saber fazer essa diferenciação. Isso não tem relação com gênero, mas com capacidade. E muito obrigada mais uma vez por estar aqui. E eu tô esperando o meu Zezé, porque o meu Zezé do último dia eu dei ele pra Vera Regina, tua telespectadora, fãzaça, lá em Guaíba. Entreguei pra ela o meu e o do Dr. Luiz. Do Dr. Luiz Pereira Lima. Ele enviou pra ela também. Tá aí o chazinho Sanitas. Obrigada. E os mignons da Zezé aí. Paulo Sérgio, você é aposentado? Continua trabalhando legal, né? Então não fica malhando os aposentados, não malha aposentado. Eu malho a lei. Aí, se você é aposentado dentro da lei, é um direito. Claro, eu estou dizendo que é legal, é. Eu não acho que se aposentar com 50 anos seja ilegal. Eu acho que é imoral, não é ético. Porque quem paga a conta somos nós, não tem mais condições de pagar a conta. Me explica como é que um policial com 65 anos vai correr atrás de um humilhante. Mas policial está se aposentando. Mas não precisa correr, né, Nádia? Pode ficar fazendo trabalho interno. Vamos ver quantos coronéis da brigada correram atrás de humilhante. E depois vamos fazer essa enquete aí. Me explica como um policial com 65 anos vai correr atrás de um meliante. Pensa, tem certas categorias que não têm condições, Luciano, mas tem muito serviço administrativo para fazer. Esse é o contexto. Não adianta, tem que fazer um programa só sobre isso. Não tem mais dinheiro. Eu nem olhei os aniversários. Fabiano Pereira, nosso secretário, está de aniversário. Pio Servo de aniversário hoje, hein? A Ana Paula Silva Lima, Cristiana Pila do Vale, o Marcos Lederman, um grande abraço ao Marcão, de aniversário hoje. O Luiz Stefani, gratos amigos aqui de aniversário, hein? Carl Otto Geller, uma turma boa de aniversário. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Entre tantos, mas alguém tem um final que não dá para nominar todos, né? Mas parabéns aos aniversariantes aí de hoje. E eu quero agradecer, viu, Sandra? Tu falou pouco, mas foi o teu debut, tá? Não, e eu quero só pedir pro Alberto de Gravataí, que eu não fujo de pergunta, né? Que me procure. Eu tenho uma página no Facebook, Comandante Nádia. Vai ali no Taco a Taco, que eu vou conversar contigo o porquê que eu, sim, o cidadão de bem tem que estar armado. Olha, o teu fã-clube aqui. Meu nome é Carla Jordana. Eu quero Sou estar eleitora armada da Comandante Nádia. Quero registrar minha satisfação
pela vereadora estar desprendendo esforços com a tão importante questão da gravidez precoce. Obrigado, Rosana, obrigado, Maria João, obrigado, comandante Nádia, obrigado, desembargadora Tânia. O nome dela a gente tem que pensar duas vezes. Rex-Ziegel. Obrigado, a nossa Anne Ortiz. Por onde anda o Antônio Ortiz? Não se consegue falar com ele, está sempre em reunião. Tu sabe que eu também não vejo ele faz uma bola. Não, é impressionante. Sabe que eu nunca deixei atender o telefone de ninguém? Não. Eu sou um cara presente. Amigos, então nem se fala, mas qualquer pessoa que me ligar, eu atendo, não deixo atender. Mas tudo bem, ele deve estar muito ocupado com sua rede imensa de supermercados. Assum, vê que por isso que ela brincava de supermercado, tá aí a razão. Não, era de escritório. Obrigado, boa noite. Vem aí as principais notícias da sua região com os apresentadores locais no nosso Jornal da Pampa. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.